como combinado, tinha falado anteriormente aqui, o doutor Abram está aqui, Abram Feldman, e nós vamos falar sobre os direitos que as famílias, né, que as pessoas atípicas têm. Doutor, satisfação receber o senhor no programa, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Villanova. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Bom dia a você, ouvinte, também. Vamos lá, que hoje tem muita informação boa. Essa expressão, famílias atípicas, é a correta, doutor, na sua avaliação? Olha, no meu ponto de vista, não. Por quê? A gente já começa rotulando aquelas pessoas e aquelas famílias. Sim. E isso tende a gerar uma segregação, uma separação. São pessoas que seriam diferentes. E todo o conjunto de leis são feitos para incluir essas pessoas. Então, eu entendo que é uma expressão que não é correta, apesar de parecer ser correta, porque talvez seja possível enxergar que não são pessoas típicas, que têm alguma atipicidade, isso segrega, isso separa. E eu entendo que isso não é bom. O correto, a expressão mais correta para isso seria pessoas com transtorno do espectro autista. Isso sim seria a expressão correta. Pronto. Até porque, se a gente for falar de pessoas atípicas, não seria só a questão do transtorno autista, né? Seria qualquer tipo de diferença. Né? Minha mulher diz que eu sou atípico, né? Porque eu tenho pensamentos diferentes, ações diferentes, e eu me considero típico. Eu posso até ser diferente. E é isso que faz o mundo interessante, as pessoas serem diferentes. Então vamos tratar aqui dos direitos com as pessoas do transtorno do espectro autista. Isso, esse, no meu entender, é o mais correto. Perfeito. Quais são esses direitos? Ah, Essas são famílias. Quais são os direitos que essas famílias têm, que essas pessoas têm, doutor? Deve ser muitos, eu imagino. São. A Lei 12.764 de 2012, ou seja, a gente está falando de uma lei que foi editada praticamente 13 anos atrás, a lei conhecida como Lei Berenice Piana, tá? Ela instituiu a política, vou ler o nome corretinho aqui, Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Sim. o TEA. A gente vai falar da pessoa com o espectro do transtorno do espectro autista como TEA, tá? E ela definiu para efeitos legais quem são essas pessoas e trouxe inovações ao ordenamento jurídico brasileiro, assim, enorme, através da Lei 14.764, ali que eu já falei, né? E entregou uma série de direitos a essas pessoas com transtorno do espectro autista e as suas famílias, além de obrigar o Estado e a sociedade a determinadas ações, tá? São obrigações e deveres, tá? A obrigação de um serviço, da contraprestação de um serviço estatal que atenda essas pessoas e as suas famílias, o suporte às famílias também, e o dever da sociedade participar. Porque sem a sociedade participando para avaliar isso, não se adianta muita coisa. A partir da lei, o Estado está obrigado a amparar essas famílias. A família e a pessoa. Sim. Tá? E assim, a gente fala de diversos direitos que a maioria das pessoas não tem, a maioria das famílias não tem o menor conhecimento. E é importante que a gente traga isso para que elas saibam e possam exigir do poder público e da iniciativa privada, que também tem muitos deveres e obrigações, esses direitos, que devem ser preservados. Tipo? Vamos lá, são muitos. Se não der tempo hoje, a gente vai voltar outro dia aqui, porque parece que são muitos. Atenção, gente, importante, hein? Ó, eu vou falar dos direitos, tá? Depois eu falo um pouco da política, mas vamos ao que interessa. E aqui eu digo novamente que vou ler, que é para não perder nada. Claro, tá? Fica à vontade. Vamos lá. O artigo 3º da citada lei, 14.764 de 2012, ela diz que são direitos das pessoas com TEA. O primeiro, a vida digna,
que isso é um direito de qualquer pessoa. Sim. Tá? A integridade física, que também é um direito de qualquer pessoa. A integridade moral. O livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. Esse é um direito geral de todos, garantido constitucionalmente. Tá? Só que isso foi positivado numa lei afirmativa e positiva especificamente para elas. Até para não ter interpretações diferentes. Exatamente, exatamente. Esse é um direito geral de todos nós. E aqui começa a ter questões mais específicas, dispositivos mais específicos. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Tá? A gente vê que pessoas que têm algum grau de autismo serem exploradas em diversos sentidos. Eu não falo só na exploração econômica, não. São pessoas que têm uma visão de mundo muitas vezes diferente, melhor do que a nossa visão. Sim. Tá? Melhor do que a nossa, e elas são exploradas pela família, muitas vezes, pelos vizinhos, pelos amigos e pela sociedade. Tá? Então, isso aqui protege ela contra essa exploração. Importantíssimo também aqui, eu acho que esse inciso 3º, o inciso 3 do artigo 3º, é fundamental. O acesso a ações e serviços de saúde com vistas à integração às suas necessidades de saúde, incluindo, e aí inclui o seguinte, o diagnóstico precoce, porque quanto antes você diagnostica esse transtorno, você consegue fazer com que ele não eleve o grau dele, que ele permaneça onde está, Sim. ou até mesmo que ele volte à neutralidade. É possível, desde que com diagnóstico precoce. Tá? Porque com diagnóstico, a partir daí, essa pessoa vai poder ter um acompanhamento. O tratamento que ela precisa, que pode ser muitas vezes um tratamento multidisciplinar. Tá? Tem psiquiatras, neuropsiquiatras, não sei, neurologistas, né? Enfim, uma série de profissionais de diversas especialidades que atuam conjuntamente para que aquela pessoa tenha cada vez uma vida melhor e para que o grau dela desse transtorno reduza ou seja estagnado. O atendimento multiprofissional, ele complementa o inciso anterior. Tá? Então, ele é assistido por psicólogos, por médicos, por psiquiatras, terapias, fisioterapias, que algumas têm dificuldade de andar, fonoaudiólogos, que algumas têm muita dificuldade de expressão. Né? Então, isso aqui também foi importantíssimo. E a linha C, ela traz a nutrição adequada e a terapia nutricional. A gente vive em um país, meu amigo Villanova, que existem pessoas que não conseguem se alimentar adequadamente. E a alimentação, principalmente para a criança até os 8 anos, se ela não tiver suprida aquela necessidade nutricional até X idade, ela deixa de desenvolver determinadas habilidades, o cérebro dela não se forma da melhor forma, do melhor jeito, e isso traz consequências para o resto da vida. E isso não é só para a pessoa com transtorno do espectro autista, isso é para todo mundo. Não se alimentou bem, provavelmente alguma coisa não vai estar bem no futuro. Algum prejuízo vai causar, né? Sim, sem dúvida causa. Também muito importante, os medicamentos. As pessoas que têm o transtorno do espectro autista, elas estão em todas as camadas sociais. A gente fala desde as classes AA até a classe E. Sim. Tá? Todo mundo ali. Agora, o governo tem a obrigação de arcar com essas despesas, doutor? Com a questão da alimentação adequada, a questão da medicação adequada. Tem a obrigação de arcar com essas despesas, já que existe uma lei que garante a essas pessoas isso? Tem, através de programas. Tá? Existem municípios e estados que são, por assim dizer, amigos da pessoa com transtorno do espectro autista e já tem um programa próprio para elas. Olha,
as pessoas, a família tem que se enquadrar num critério de renda X, ela não, aí cada município vai definir qual é. A lei federal, ela diz o que é, mas os municípios podem ter alguma coisa abaixo disso, né? Ou seja, Sim. Melhor que isso. Melhor que isso, entendi. Pior que isso nunca. Sim. Então... É cumprir o que diz a lei federal e a partir daí pode incrementar para ficar, entendi. Melhorar, piorar nunca. Sim. O que mais pesa aqui são as medicações. Tá? São medicações normalmente de custo elevado, que as famílias com menor poder aquisitivo, com menor potencial econômico, não conseguem adquirir. E é uma obrigação do Estado, sim, entregar isso a ela. Isso pode ser conseguido como? Através da Defensoria Pública, através do advogado de confiança dela, e inclusive através do Ministério Público, com o ajuizamento de uma ação civil pública. Mas que necessidade tem isso se a lei diz que a pessoa tem o direito? Essa é a pergunta que não quer calar. A gente... Isso não deveria já ter à disposição para o serviço público, tipo a Secretaria de Assistência Social, não sei, chamar para fazer o cadastro e falar, olha, você vai pegar esse medicamento aqui a cada 30 dias. Sim. Esse é o mundo perfeito, né? A gente trabalha para ter um mundo perfeito, mas o nosso mundo hoje ainda não é perfeito. Então, o padrão o município e o Estado não tem o medicamento para dar. Tá? Ele não quer dar. O município e o Estado normalmente quer gastar o mínimo possível. Tá? Ele vai gastar em outras ações. Saúde, como é um gargalo muito grande, é uma despesa muito grande, determinados medicamentos só se consegue através de uma ordem judicial. E o Estado, às vezes, briga até o final para não entregar. Mesmo tendo na legislação, a legislação dizendo que é obrigado o Estado a oferecer. Mesmo tendo. O Estado, ele tem uma... Eu sou constitucionalista, né? Eu venho da área do direito público, a minha principal área de atuação. O Estado tem a tese da reserva do possível. O que é isso? Eu não consigo atender a todas as necessidades dos meus cidadãos com o que eu arrecado. Isso que eu ia perguntar. Qual é a justificativa do Estado diante disso, já que é algo previsto em lei, Mas né? deixa eu te falar, nenhuma lei, nenhum parlamentar pode apresentar qualquer lei que venha trazer, que venha onerar ao município, ao Estado ou à União, se ele não apresentar uma fonte de onde vai sair esse retorno, onde vai sair esse recurso. Se a lei foi aprovada e sancionada, isso significa dizer que o legislador, ele pensou em tudo, inclusive a fonte de onde do recurso. Então, se existe a lei e tem 13 anos, a fonte do recurso também existe. Sim. Isso é fato. Nenhum vereador, nenhum deputado estadual ou deputado federal, ele pode apresentar, porque Então, senão ele é uma lei inconstitucional. Essa justificativa, então... Não, na verdade, essa aqui é uma lei federal. É federal. É federal. O legislador federal, isso aí com certeza... ele apresentou uma fonte, isso Sim, é fato. eu sei. Eu estou falando da justificativa do Estado na hora de não... É a justificativa para não pagar. Para não entregar. Não tenho dinheiro agora. Eu tenho que tratar pessoas com câncer. Por exemplo, minha despesa para a saúde está toda nisso aqui. Onde deveria ter uma parte para as pessoas com câncer, uma parte para isso. Isso é um mundo ideal. Então, nós não vivemos no mundo ideal. A gente trabalha para que ele seja ideal. É verdade. Por isso que a gente tem que ter políticos comprometidos com a sociedade, com a população de modo geral. Sim, exatamente. Porque quando você tem políticos envolvidos com a população, ele tem um sentimento maior, ele sabe exatamente qual é a necessidade das pessoas. Quando você tem um político que está completamente desconectado da realidade da população, ele não sabe nem o que é isso. Não está na realidade dele. Ele não sabe. Muitas vezes não é porque ele é desgraçado, não. Ele é desinformado mesmo. Ele vive outra realidade. Ele vive outra realidade. É isso mesmo. É como a rainha francesa, acho que foi a rainha Vitória, a França passando fome, né? Os franceses lá naquela... explodindo a revolução. Mas, meu Deus, o que está acontecendo com os nossos franceses? Eles estão reclamando de fome. Eles não comem croissants pela manhã como eu como? Claro que não. Né? Ela vive em outra realidade. Ela não sabia. Exatamente ela isso. Ela não sabia. Então, ela era completamente abstraída do que acontecia. E o governo federal,
apesar de ter editado essa lei, ele não seria o melhor ente para implementá-la. Porque, assim, a realidade aqui na nossa cidade, em Ilhéus, é uma, a realidade em São Paulo é outra, a realidade lá no Paraná é outra, lá em Altamira, no Pará, é outra. Cada uma tem uma realidade. Então, isso deveria ser implementado pelos municípios e o governo federal, que foi quem sancionou, quem botou essa lei para valer, subsidiar, chegar junto com a grana. Olha, vocês têm esse orçamento. E assim, Vila Nova, falando a verdade, nós já começamos a falar sobre a questão da política, né? Da política pública. Já. A gente está falando sobre as leis. A gente estava falando das leis, agora a política pública da lei. Porque, falando a verdade, né? O cobertor é sempre curto para o Estado. Ele não arrecada. Apesar de a gente ter uma carga tributária muito elevada, e eu falo isso como tributarista, eu nem considero tão elevada assim, tá? No caso brasileiro. Eu considero que a contraprestação estatal pelos tributos que nós pagamos é ruim, é péssima, né? Porque o Estado brasileiro, e aí o Estado eu falo aqui, lato sensu, Estado, município e União, né? Todos eles não conseguem entregar aquilo que a gente paga. O dinheiro se perde no meio do caminho e eu não vou entrar nesse mérito. Se a gente tivesse um povo, que o nosso povo é pacífico, se nós tivéssemos um povo que conhecesse mais das leis, dos seus direitos, de como é formado um orçamento público, quanto vai para a saúde, o quanto vai para a educação, ele poderia exigir mais. Povo que sabe mais é povo que exige mais, e as melhores sociedades são dos povos mais bem informados. Mas enquanto a gente tiver um povo que passa 5 horas no TikTok, doutor, não sei se a gente vai ter esse povo, não, com essa informação, lamentavelmente. No período de campanha, nós temos 7 bilhões aí para os partidos políticos para fazer campanha. Está garantido. Mas é pouco ainda, não é? Você não acha pouco dinheiro? Não, que fosse 10 bilhões, o que não pode é faltar dinheiro para as famílias que necessitam. Que fossem 10, não tem problema nenhum. O que não dá é para você entregar 7 bilhões para os partidos políticos. Para fazer santinho. E para quem realmente precisa, não ter o recurso. Entendeu? É isso que a gente não pode, que lamentavelmente a gente não pode aceitar. Mas diante da legislação, aí o senhor falou assim, não, mas tem os advogados, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público e tem a Justiça para garantir que essas famílias tenham seus direitos garantidos. Na grande maioria das vezes, essas famílias, quando procuram aí um advogado, procura a Defensoria Pública, coisa parecida, tem realmente os seus direitos garantidos? Tem. Tem, né? Tem. A gente encontra uma boa resistência, tá? Dos municípios, dos estados, seja lá quem for que a gente for acionar. Normalmente a gente aciona todo mundo junto, porque o meu interesse ali é o medicamento, não interessa quem vai pagar. Certo. Tá? Vai União, vai Estado, vai município, todo mundo no mesmo bolo. E tem sim, porque o judiciário sabe que isso aqui, que esse direito dele deve ser garantido. Porque além de estar na lei, está na Constituição Federal, que é um direito de todos, a dignidade, a saúde, a educação. Então, o judiciário quase que completo, quase que ele todo entrega esse direito ao jurisdicionado. Com certeza, a gente tem agora pessoas nos ouvindo e com um caso muito parecido em casa, muito semelhante, e que está com a mão na cabeça sem saber exatamente que caminho tomar, né? O senhor falou da legislação, que existe a lei, que a lei garante e que a justiça, quando acionada, né, quando a pessoa tem alguma dificuldade, a justiça, quando acionada, a justiça também garante esses direitos aí, que as pessoas, que as famílias sejam atendidas. Procura quem, doutor? Onde é que acha o senhor para poder, porque o senhor é advogado, tem essas informações, sabe como agir, e de que maneira acha o senhor, onde pode encontrar o senhor, para que o senhor possa auxiliar essas pessoas? Tá. É possível me encontrar, eu vou até dar um telefone,
de lá do escritório a gente costuma responder, eu não sei de cabeça. Não, é 73 o DDD, 99... Peraí, preciso ver. Pronto, eu estou batendo um papo aqui com o Dr. Abraham Feldman, que é advogado, e a gente está falando aqui dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. E essas pessoas têm direitos. Existem políticas públicas para essas pessoas, para essas famílias. E existem algumas situações que o Estado, o município e a União acaba negando, apesar de existir uma lei. E quando isso acontece, é necessário entrar com ação realmente na justiça para que essas famílias, para que essas pessoas possam ter os seus direitos garantidos. Pode falar, doutor. Olha, ele pode entrar em contato com a gente através do celular. É o DDD 73 99812 8654. 73 99812 8654. 8654. Isso. Esse é o contato, doutor Abraham Feldman. Tem Fala uma... só, doutor Abraham, tá tudo certo. Tá tudo vai, certo. vai encontrar. Não, tem um homem lá, tem cor, o doutor que tava lá, doutor Abraham. Pronto, já vai identificar. Diga, filha, tem... Pronto. Mas você que está nos ouvindo e tem alguém da sua família e que precise desse auxílio, porque é super importante isso. A legislação, gente, ela existe. É um direito que a pessoa tem, é um direito que as famílias têm. Então, e que deve ser exercido. É isso aí, e que deve ser exercido. Se o direito não está sendo exercido, melhor, se o seu direito não está sendo garantido, aí você não tem jeito, tem que procurar realmente a justiça. Quando acionado, a justiça tem garantido esses direitos. Temos mais direitos. Se tiver tempo para falar, eu gostaria de falar. Hoje não vai dar mais. Hoje não vai dar mais. Tá. Mas é importante falar que essas pessoas têm esses direitos. Tá. Isso, quando a gente está falando aqui agora, rapidamente, quais são os outros direitos, doutor? Vou falar bem rapidinho. O acesso à educação e ensino profissionalizante, para que ele seja inserido no mercado de trabalho. Certo. Tá? A moradia, inclusive residência protegida. O que é isso, a residência protegida? O que seria isso? No momento muitas vezes eles não são adequadamente tratados pela família. São rejeitados pela família. Sim. Tá? Então, pode haver assim, algumas alterações no ambiente familiar. Certo, tá? Certo. Então, a família tem que entender que essa pessoa tem mais garantias do que quem está na casa. Exatamente. É isso aí. Ao mercado de trabalho, ou seja, através de políticas que estimulem a contratação de pessoas com transtorno do espectro autista, deveriam ter políticas para a inserção dessas pessoas. Sim. Direitos previdenciários, como uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria com um prazo menor, e tem também... que já garante aí, muitas vezes, a compra de medicamentos, já garante a compra de alimento adequado e pode, inclusive, dar uma dignidade na moradia. Sim. Essa aposentadoria seria um benefício e o quê? BPC? Seria isso? Não. Aposentadoria aposentadoria para pessoas que contribuíram, que trabalham, né, para pessoas que têm essa condição do TEA, mas que trabalham e são contribuintes na condição de segurado do INSS. E quem não contribuiu? Pode ter direito. Ótimo, excelente aqui pergunta. A pessoa diagnosticada com TEA, ela pode fazer jus a um benefício de um salário mínimo por mês. Tá? Isso para que ela tenha minimamente suprido as suas necessidades. Isso não é uma aposentadoria, é um benefício. Esse é um benefício. Para isso, a família tem que ser considerada de baixa renda. Sim. E a régua é renda per capita familiar, meio salário mínimo. Sim. Tá? Então, o que não é incomum. O que não é incomum. Toda família que tem renda per capita familiar de meio salário mínimo, isso é a junção aí dos salários... De todos que moram lá. Aí chegou ali, deu meio salário na renda per capita, essa pessoa, nesse caso, já teria direito. Aí a gente tem que entrar com um processo administrativo. Provando isso, do obviamente. INSS, com laudo, né, com a CID. Sim. E depois disso tudo, ela sendo negado pelo INSS
que às vezes nega, muitas vezes ela defere tranquilamente, sendo negado, e a gente entendendo que existe o direito, a gente pode recorrer ao judiciário, que também vem garantindo esse direito. Tá? E também, importantíssimo, e tem isenção de alguns tributos, tá? Como IOF, IPI, o ICMS em diversos estados e o IPVA. Então, pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm ainda esses benefícios tributários. Mas aí depende de cada estado, o ICM e o IPVA. Sim. E alguns municípios têm até um desconto especial no IPTU, algumas coisas assim. Então, são muitas ações que vêm sendo tomadas ao longo desses últimos anos, que vieram para positivar esses direitos. E estamos caminhando para uma sociedade melhor, de fato. 13 anos a lei tem. De qualquer forma, ainda é uma lei nova. Ainda é uma lei nova. E a proporção, por exemplo, nós estamos falando aqui agora, algumas pessoas passam a ter conhecimento. Daqui a pouco, um outro comunicador, uma outra rádio, daqui a pouco a gente volta com esse assunto mais uma vez. A proporção que o tempo vai passando, outras pessoas vão tomando conhecimento. E a ideia é que mais pessoas, e que tenham um direito, especialmente, tomem conhecimento da lei e possa se beneficiar dela. Sim, com certeza. Importante. E conta com a gente para trazer esses direitos do nosso povo, para que chegue aos ouvidos deles. Gostaria só que o senhor repetisse o contato, por gentileza. DDD 73 99812 8654. Pode entrar em contato que a gente tira todas as suas dúvidas. Maravilha. Doutor Abraham Feldman, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, esses esclarecimentos. O senhor contribui muito com o nosso programa, com a rádio, com a sociedade ilhéense, especialmente com as pessoas que mais necessitam da lei. Muito obrigado, hein? Não, eu que agradeço pela oportunidade e pode contar comigo sempre. Forte abraço. Um abraço. Neto, a gente encerra agora, Neto? Vamos nessa? E aí, Fia, vamos lá? Vamos lá. Se Deus quiser, amanhã a gente retorna com mais edição do programa Tabuleiro, porque agora vem aí, vem de mim logo em seguida, tem Neto Borges, com o Almanac. Fique ligado.